Olá, olá, queridos alunos e queridas alunas do Instituto Federal de São Paulo. Aqui quem fala é professor Bianchi e nós continuaremos a série Podcast Questões, estudando o texto de Karl Marx, O Processo de Trabalho. Pergunta então do aluno Gustavo Ferreira França Reis. Ele diz, de acordo com Marx, capital e trabalho apresentam um movimento constituído em 3 momentos. Primeiro, a unidade imediata de ambos, segundo, a oposição de ambos e terceiro, a oposição de cada um contra si mesmo. Com isso, como podemos relacionar tais ideias com as condições de trabalho e mercado propostas nos dias atuais? Bom, é uma pergunta um pouco difícil, ela não trata do texto estudado para essa atividade, mas como versa sobre essa relação capital-trabalho, então a gente pode fazer alguns comentários. A unidade capital e trabalho se dá na relação de trabalho, a relação estabelecida pelo processo de compra e de venda da força de trabalho, ok? Então, primeiro há uma unidade. Isso, então, essa relação, ela visa uma finalidade que é definida segundo o interesse do capitalista. Então, o capitalista estabelece essa relação de compra para que um valor de uso seja produzido, esse valor de uso possa ser convertido em valor de troca e nesse processo de troca ele realiza a ampliação do seu capital investido obtendo lucro. Então há uma unidade aí entre capital e trabalho. Mas essa unidade ela é contraditória, ela se dá também em oposição, dado que no processo o benefício maior é do capitalista, logo o trabalhador, que é um ser humano, deseja e às vezes necessita de melhores condições de trabalho, de renda, de realização, enfim, de expressão. Então, são várias as oposições que se colocam aí, mas basicamente é a oposição do interesse do trabalhador, que é fatalmente obter mais ganhos e vantagens com o seu trabalho, porém vê-se alijado dessas outras vantagens ou de maiores ganhos. Por quê? Porque o capitalista detém a propriedade privada e detém o direito de expropriar a mais-valia do trabalhador. Então esse é um processo de oposição entre capital e trabalho. Daí o conflito inerente a essa relação. E, por fim, a oposição de cada um contra si mesmo. Por quê? Nesse processo, o capitalista também concorre no campo de interesses com outros capitalistas. Então, eventualmente, alguém que produz sapato quer vender mais sapato. Se tem um concorrente, ele tem que, de algum modo, oferecer vantagens ao seu possível comprador, de modo que ele conquiste mercado. E nesse processo há uma série de relações aí, também profundamente contraditórias, enfim, no qual, de um ponto de vista atomizado, o sucesso de um capitalista é a derrota de outro capitalista, dada a concorrência. E isso se dá também no campo do trabalho, dado que o trabalho é uma mercadoria e essa mercadoria se coloca no mercado, mas não se coloca isoladamente, se coloca junto de outras mercadorias. E muitas vezes, então, há o quê? A concorrência pelo trabalho. É onde o trabalhador é capturado no seu desejo e se vê tendo que agir de modo a se vender de forma mais fácil ou de forma mais rentável no mercado. E isso coloca os trabalhadores numa concorrência entre si violentíssima, o que dificulta a união dos trabalhadores contra a classe capitalista. Então esse é o bojo geral. Como isso, então, a pergunta vai na direção. Com isso, como podemos relacionar tais ideias com as condições de trabalho e de mercado propostas nos dias atuais? Bom, pessimamente, porque a situação é dramática. Só para passar alguns números para vocês, no Brasil hoje o desemprego bate mais de 13 milhões de pessoas. Além desses 13 milhões, mais outros 13 milhões são de desalentados, ou seja, nós temos aí mais de 25 milhões de brasileiros, de uma população aí virtual de 210 milhões de habitantes, ou seja, quase mais de 10% da população brasileira estando numa condição de desempregado, de desalento. Ou seja, não estão obtendo rendas. Como essas pessoas sobrevivem, Então, veja bem, se essas pessoas estão necessitadas de empregos,
já se coloca aí uma situação de que aquele que oferece o emprego vai oferecer o emprego sobre uma condição ruim e sobre um pagamento muito menor, né? O salário é muito baixo, né? Então, daí dá o quadro geral de renda baixíssima do trabalho no Brasil. Fora a questão da condição do trabalho, da seguridade do trabalho, em relação, por exemplo, que apenas de um contingente aí de 80 e poucos milhões de trabalhadores no Brasil, apenas 30 milhões trabalham com carteira assinada, ou seja, tendo plenos direitos trabalhistas que cada vez são menores. Então, as condições de trabalho e de mercado de trabalho atuais são as piores possíveis. É um quadro de desemprego estrutural, né, que força o preço do trabalho para baixo, tá? Num processo de concorrência globalizada, onde poucos centros, né, industriais ou centros de excelência conseguem ter alta produtividade, conseguem remunerar os trabalhadores de forma um pouco mais vantajosa, né? Enquanto isso, a grande maioria das pessoas, enfim, vive de modo precaríssimo, né? Então, basicamente, é isso que temos para esse podcast de hoje. Então, fico por aqui. Até mais.